Oi pessoal, aqui é Alicia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a saúde feminina, sobre a síndrome pré-menstrual, a TPM e também a TDPM, que já é o transtorno disfórico pré-menstrual. Qual que é a diferença, afinal? Eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar, porque apesar da gente viver num mundo moderno, que todo mundo tem conhecimento sobre essas coisas, mas ainda assim existem muitas chacotas, existem muitas situações em que as pessoas falam para a mulher, que é frescura, que é bobagem. Eu atendo muitos adolescentes, e às vezes até a própria mãe fala que, mas eu não tenho isso, não sei por que ela fica assim. Mas é um estado que para algumas mulheres é diferente, ela experimenta esse período de uma maneira muito mais intensa. E é mais comum por volta dos 30 anos que aconteça a TPM, a TDPM, mas é algo muito sério, inclusive tem casos de suicídio em que as mulheres estavam nesse período. Então, assim, falando da bibliografia, porque é uma questão muito séria, que envolve um estado emocional da mulher que está alterado, que está ali instável, sensível, à flor da pele, que merece uma atenção, um cuidado, uma paciência, Se você tem esposa, irmã, enfim, dê bastante doce nessa época. É assim mesmo, A gente tem ali limitações neste momento, neste período, mas isso passa. Então, é algo importante da gente pensar, até porque existem muitos sintomas que estão ligados a estados mais depressivos. Então, a pessoa pode ter vários sintomas mais melancólicos, mais triste mesmo. A mulher, ela fica muito sensível, às vezes chora com comercial de TV, por exemplo. A irritabilidade, tudo pode ficar muito assim, à flor da pele. E para quem está de fora, às vezes a pessoa acha que, nossa, mas isso é demais, só por conta disso, ou porque não tem noção que está se aproximando a menstruação, porque a TPM é uma tensão pré-menstrual, é um anúncio que vai chegar a menstruação. Então pode acontecer até 12 dias, 14 dias antes da menstruação, uma semana antes, 2 semanas antes. Então é uma condição que afeta quase 80% das mulheres e acontece na segunda fase do ciclo menstrual, isto é, logo após o período ovulatório, 1 semana ou 2 antes da menstruação acontecer. E não pode passar de 1 semana. Quando a mulher menstrua, geralmente acaba nas primeiras horas da menstruação, no primeiro dia. Tudo isso começa a diminuir, esses sintomas logo no primeiro dia. Quando isso não ocorre, no máximo tem que durar o tempo da menstruação, e ir embora junto com ela. Então, quer dizer, os sintomas eles precisam ir diminuindo e desaparecem. A TPM ela ocorre por conta das alterações hormonais. Nós temos hormônios sexuais, o estrógeno, a progesterona, e tem uma mudança brusca nesses hormônios, na produção desses hormônios. Então, o corpo ele é preparado para a mulher engravidar. Então, isso não acontece, ela vai ter que menstruar. Então, quando é preparado para que ocorra essa gravidez, a mulher tem um aumento na produção de progesterona. Então, quando não ocorre, então cai. E nisso, afeta também o sistema nervoso central, porque também existe ali uma queda na produção dos neurotransmissores. E um deles é a serotonina, o responsável pelos níveis de prazer, de alegria, de satisfação e bem-estar. Por isso que tem aquela necessidade, aquele desejo de comer doces, de se entupir de doces ou alimentos que ajudem a dar essa sensação de prazer, Às vezes uma pizza, um macarrão, massa, coisas assim. E quando ocorre essa queda da serotonina, também existe uma queda no rebaixamento do humor. Então o humor ele fica mais com sintomas mais depressivos, aquela necessidade de comer doce, mas uma irritabilidade, uma tristeza, uma melancolia, por conta dessa oscilação do humor, tem uma sensibilidade maior, então fica, a flor da pele parece. É um período que pode ser perigoso para tomar uma decisão.
né? Certas decisões é melhor passar essa fase, porque às vezes você pode se arrepender depois, né? Então é um período que pede mais cautela e menos certezas, né? Aguarde o seu período passar, então você pensa melhor a respeito daquela situação, daquele assunto que você tem para resolver. Às vezes tem coisas que é melhor esperar. Quando você está nessa fase que você percebe que você já está em oscilação, né, no humor, que você sabe que acho que a minha menstruação vai vir, talvez por isso que eu esteja tão triste, tão melancólica. Às vezes eu não tenho depressão. Tem mulheres que se sentem mais deprimidas, mais melancólicas nesse período, e aí já começa a se intitular depressiva, eu tenho depressão, eu tenho problemas. Então é preciso ter muita cautela, porque às vezes você está com o sintoma da TPM ou da TDPM. Algumas mulheres são mais sensíveis mesmo, né, a essas oscilações hormonais. Então é uma fase que a mulher experimenta todo mês. Ela sabe que vai passar por isso, porque o corpo dela se prepara para uma possível gravidez, né? Com isso há um aumento dos níveis de progesterona. Quando a gravidez não ocorre, esse nível cai, né? E também cai o humor, né? Deprime, vem uma melancolia e vem a menstruação. E nem todas as mulheres experimentam da mesma forma, né? Para algumas mulheres só existe a cólica, para outras tem sempre enxaqueca e a pele fica sensível, dor no corpo. Outras falam que parece que foi atropelada, um monte de dor, né, ali nas juntas, muito desconforto ali nas articulações, né, nos músculos. E existem muitos fatores que contribuem para que a TPM aconteça. Quase 80% das mulheres sofrem com a TPM. E existe uma contribuição aí, muitas vezes, genética, muitas vezes da situação em que se vive ali, o ambiente que essa mulher está inserida, né, o estilo de vida, quem faz exercícios, quem tem um estilo de vida mais saudável, a pessoa que é mais ativa, ela tende a experimentar isso em níveis mais brandos, né, um pouco menor, comparado a outras mulheres que têm uma vida mais sedentária, por exemplo, né, o que os médicos sempre falam. Então, se a gente tiver uma vida, uma qualidade de vida um pouco mais saudável, mais ativa, realmente os sintomas também, eles vão diminuir. E existe ainda hoje um estigma muito grande, né? Vira piada, deve estar naqueles dias. Mas essa síndrome é uma coisa muito séria, né? Pode chegar num nível patológico. No Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, por exemplo, está associado com estados depressivos, né? Existem casos de suicídio em que as mulheres estavam nesse período. Então, assim, não é uma frescura, não é uma bobagem. Agora vamos falar do TDPM, que é diferente, porque é o transtorno disfórico pré-menstrual. O TDPM, ele é um estado mais intenso, né, mais patológico. E somente de 8 a 10% das mulheres que têm TPM experimentam o TDPM, né, que é tão intenso assim. Não é uma bobagem, não é uma invenção. Os sintomas podem causar danos na vida pessoal, profissional, conjugal, porque traz muitos conflitos, né, devido a esta instabilidade emocional, ao mal-estar físico, que é vivido de uma forma muito intensa, né. Todos os sintomas da TPM são experimentados assim, de uma forma triplicada ou quadruplicada, enfim, muito intensa. As alterações de humor, a irritabilidade, a ansiedade, estados depressivos, vontade de comer doce, sensação de rejeição, sem desejo, sem vontade de realizar nada de atividade, sair de casa. A mulher não consegue pensar em fazer absolutamente nada. E a parte física, né, os sintomas físicos são dores pelo corpo, dor de cabeça, enxaqueca, sensibilidade nos seios, sensação de inchaço, cansaço, desconforto nas articulações, né, os músculos, tontura. Então, a TDPM é uma coisa muito séria, né? É algo que traz ali prejuízos na vida social, né? Na vida afetiva, no dia a dia da mulher. Há um rebaixamento na energia, na vitalidade, cólicas muito fortes, fluxo menstrual também muito intenso. É importante também que a mulher procure ginecologista, faça um acompanhamento, né? Se percebe que tem TDPM, porque existe tratamento, além de fazer terapia, se cuidar, se perceber, se ouvir, mas o ginecologista pode sugerir, né, em casos mais graves, que a mulher experimente, né, um tratamento, às vezes com inibidores de recaptação de serotonina,
E muitas vezes também vai indicar, sim, um tratamento psicoterapêutico, né, um acompanhamento. E como a mulher pode ficar incapaz de fazer algumas coisas nesse período, nas suas atividades diárias, existem algumas leis em certos países que autorizam a mulher a tirar uma licença menstrual. No Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, na Indonésia, Zâmbia e Espanha. Aqui no Japão se chama Seiri Kyuka. Seiri é a menstruação. Seiri Kyuka, desde 1947, faz parte das leis trabalhistas. Então, assim, nossa, é muito tempo. E quase ninguém conhece, né? Às vezes as pessoas não sabem dos próprios direitos. A Espanha é o país mais recente, lá da Europa, que adotou esta lei, que garante a licença remunerada. Então, a mulher ela é descrita como uma incapacidade temporária. Então, existe um tempo para que a mulher descanse, né, passe por isso, depois retorne ao trabalho sem danos financeiros. Em Zâmbia, na África, não precisa de um atestado médico, mas a mulher ela tem direito somente a 1 dia de licença. Na Indonésia, desde 2003, também é uma lei trabalhista. Parece que tem mais dias lá. Na Coreia do Sul, desde 1953. Então, assim, existem ainda muitas barreiras sociais, né, para que isso seja algo mais visto como algo mais normalizado, socialmente aceito, né? Isso é uma coisa que vai demorar um pouco para que as pessoas aceitem que as mulheres possuem algumas limitações nesse momento para quem sofre dessa condição, né? Para que isso pare de ser um estigma, que pare de ser visto, né, como uma bobagem, porque mulher menstrua é assim mesmo, né? Não é uma bobagem, é uma coisa muito séria e que altera comportamento, que tem ali um dano emocional nesse período. É importante seguir orientações médicas para ajudar nesses casos, né? Exercícios físicos, sair do sedentarismo, né? Cuidar da alimentação, prestar atenção na qualidade de vida para que você consiga ter ali alguma melhora nesse estado. É importante que você se consulte com o médico, né, com o ginecologista ou a ginecologista, e você vai ter uma orientação mais adequada, especialmente para o seu caso, porque cada pessoa experimenta de uma forma. Inclusive essa questão das cólicas menstruais muito fortes, às vezes a mulher tem ali uma endometriose e não sabe. Existem exames específicos para localizar isso. Um deles se chama ressonância magnética da pelvis, né? A ultrassom não consegue detectar uma endometriose, por exemplo, né? Então seria uma ressonância magnética. E muitas vezes a pessoa nunca fez, né? E sofre muito nesse período e não sabe dos motivos. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Eu queria conversar um pouco sobre isso porque é uma condição que a mulher enfrenta, que não é fácil, né? Todo mês precisa encarar esse momento, essa época, né? É uma fase, né? Ela passa, mas todo mês ela está de volta, né? Então é algo que a mulher tem que enfrentar e que não é uma bobagem. É importante, né, que se tenha uma atenção melhor, né, uma empatia com as mulheres quando estão nesse período e não fazer chacota, tentar diminuir, invalidar a dor do outro, né? Porque isso não resolve nada. Então eu fico por aqui, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.